Boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live com o tema Decodificando o Programa do Autoprejuízo e as Relações. Boa noite, Josi, Marcinha, boa noite. Me ouvem bem? Por favor, confirmem se vocês estão me ouvindo bem, me ouvindo com clareza. Boa noite, Solange. Bem-vinda. Muito boa noite. Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Vamos dar uns minutinhos para que as pessoas sejam notificadas e entrem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cássia, Claudinha, Shirley, Jurema, Corpo que Cura, não sei qual é o seu nome, mas boa noite. A Cássia colocou, foi uma semana para perceber e liberar emoções presas. Muito bom. Muito bom. Márcia estava retrógrado, né? Se eu não me engano, eu nem olhei como é que tava a astrologia essa semana. Marcinha, não vi mais posts de você no Paiva, a saudade de lá. É porque eu não fui. Eu fui. Aline! Oi, Aline, bem-vinda. Bem-vinda. Florzinha, bem-vinda. Eu acho que fui semana retrasada, não lembro. Mas boa noite. Vocês que já chegaram aqui, eu gostaria de convidar que vocês encaminhassem essa live, porque ela vai ser prática e de fácil entendimento, tá? Encaminhasse essa live para outras pessoas pelo aviãozinho aqui, para que de repente elas recebam também, tá bom? E possam partilhar dessa compreensão, que é uma compreensão para nos trazer libertação. Toda vez que a gente acessa alguma perspectiva que vem da fonte, ela vem de uma forma que nos traz libertação. Isso é uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês, né? Porque a fonte sempre vai nos trazer um ponto de clareza que nos vai trazer facilidade e alívio para a nossa vida. A fonte nunca vai nos assustar, nunca vai nos dizer e trazer uma informação que não vai contribuir com a nossa caminhada, com a nossa melhoria, para a gente ter uma vida melhor. Então, se alguma informação diferente disso chegar para você, pode ser que seja filtros, sabe? Porque as informações da fonte são tão simples, são tão lógicas e são tão libertadoras, que às vezes a gente não processa elas. Às vezes nós que recebemos temos um delay. Então, o intuito do nosso trabalho é sempre trazer conceitos, esclarecimentos, decodificações que vêm com essa energia da fonte. É o tipo de esclarecimento que você vai ouvir e vai falar, eu entendi agora, e eu posso passar a construir uma caminhada diferente, tá? Essa é a energia que é ofertada para todos nós, independente de
qual técnica, qual método você use, que está acima da nossa dualidade, acima das nossas confusões. E sempre que cada um de nós abrir caminho dentro de si, né, dentro das coisas que já traz dentro de si, para que essa energia fale com a gente, ela vai falar, tá bom? Então, só repetindo, se você está aí, te convido, se você se sentir confortável, a encaminhar isso para pessoas que você sente que devem caminhar, tá? E o intuito de eu fazer essa live é que vocês compreendam o que é este programa de autoprejuízo, né? Na segunda eu fiz um áudio para um grupo de um curso que eu tinha participado no final de semana, de que eu tinha recebido essa informação desse programa que roda dentro dos nossos sistemas, né? E fiz um download de ressignificação, então ofertei isso para as pessoas que queriam receber essa energia. E se você não recebeu, não tem problema, aqui a gente vai trazer a clareza e depois a gente vai ver o que a fonte traz para a gente sobre correção desse download, de repente algumas coisas a mais, tá bom? Então a gente vai fazer o processo aqui ao vivo. Então antes de eu começar a conversar com vocês, eu gostaria só da gente alinhar a nossa intenção, tá? Alinhar a nossa intenção com o nosso coração. E você pode se referir ao Criador, à consciência universal, Deus Pai, Deus Mãe, como você quiser, como for entendível e comum para você. Só gostaria que nos alinhássemos com o Criador, com a intenção de que essa troca que estamos realizando aqui seja para benefício. Que todos os pontos de vista e todos os questionamentos levantados aqui sejam a nossa luz pedindo passagem para ser luz. E que tudo que seja trocado aqui seja trocado pelo amor da fonte e pelo bem maior. Que nos alinhamos, nós, como egrégora, dentro dessa intenção de descobrir o mais que já é possível para nós e que já está disponível e que podemos acessar e passar a viver dentro de novas realidades mais amorosas para conosco mesmo e para com os outros, a partir de agora. Essa é a intenção, tá? Autoprejuízo. Que programa é esse? Só recapitulando, todo o nosso sistema de subconsciente ele é regido por crenças, pelo que chamamos de crenças. E o que são crenças? Crenças são impressões de experiências. Então, pessoas tiveram experiências em muitos tempos e espaços e cada um registrou essa impressão de uma forma e fixou isso dentro do sistema, tornando ela uma crença ou um programa. Uma vez que uma crença ou um programa é fixado como uma perspectiva da realidade, quem tem aquele programa fixado começa a processar a sua vida, ou seja, produzir a sua vida por aquele programa ou influenciado por aquele programa até mudar de programa, escolher fazer diferente de alguma forma. Então, isso é uma crença. E onde anda essa história do programa do autoprejuízo, né? Que eu cheguei a partilhar com vocês que esse é um programa base. E aqui eu vou partilhar como foi que eu enxerguei este programa, né, que rege vários programas aqui dentro dessa realidade atual que é manifestada por a gente. Vamos a alguns exemplos, né? A gente já sabe, tanto por constelação quanto medicina germânica e outras, que as crianças, energeticamente, elas sempre estão salvando os pais. Ou seja, elas estão tentando salvar os pais. Que as informações genéticas, né, que a gente traz dentro do sistema, né, da nossa ancestralidade, a gente está tentando corrigir essa informação.
né? Quem já fez alguns trabalhos de terapia ou até própria constelação familiar, sabe que dentro da nossa programação a gente sempre está tentando corrigir algum déficit que veio de algum ancestral, representar algum ancestral que não teve voz, ou compensar algo que o sistema acha que foi um erro ou foi uma perda. Missionários, né? Tem vários seres que vêm para ter aprendizados como a gente, mas também vêm para trazer algo novo, né? E tem situações também de pessoas que estão experienciando aqui para aprender coisas, aprender a criar, aprender a ter virtudes. Só que o que acontece dentro desses exemplos que eu citei, que existem muitos outros? Normalmente, esses seres fazem esses movimentos através do autoprejuízo. Como assim? A criança, o filhinho, a filhinha, ele tenta salvar a mãe ou tenta salvar o pai, se prejudicando de alguma forma, pegando a dor para si de alguma forma, tentando corrigir no seu sistema e sofrendo com isso. Ancestrais, quando a gente tem alguma correção ou compensação de ancestrais, como é que normalmente a gente faz isso? Prendendo, se punindo, fazendo uma hipercorreção. Já notaram que todos esses movimentos envolvem sofrimento, perceberam? Vamos pegar aí os grandes gênios ou os missionários que trouxeram novas técnicas, né? Para essa realidade, para essa humanidade. Eles sofreram perseguições, eles foram negados. Pega aí um Nikola Tesla da vida, sofreu a vida toda, mesmo sendo um grande gênio de várias invenções. Então percebem? Também tem sofrimento, ou seja, até quem vem para trazer uma novidade, uma boa nova, faz isso sofrendo, faz isso se prejudicando. Porque se eu vou levar algo que é de muito novo para aquela realidade, eu vou ser atacado. Então, entende? O programa do sofrimento, do autoprejuízo está embutido. Ou até mesmo seres que vieram aqui só para aprender virtudes. Desenvolver, tem seres que estão aqui porque ainda não aprenderam a criar, estão experienciando para aprender a criar coisas, mas ainda assim eles fazem isso pelo sofrimento. E por que todos esses fazem dentro do sofrimento? Porque dentro do sistema deles, eles estão rodando o programa do autoprejuízo. A criancinha, quando inconscientemente ela quer salvar o pai, a mãe, ela acredita que precisa se prejudicar para que eles sejam salvos. Você que em algum nível está resgatando algo dos seus ancestrais, você acredita que precisa se prejudicar para fazer isso. Ou alguém, ou você mesmo, que veio com uma missão de trazer alguma boa nova para esse mundo, acredita que só é possível fazer isso se auto-prejudicando em algum nível. Ou até você que só veio aqui para aprender a criar coisas. Também acredita que isso só pode ser feito através do sofrimento. Afinal de contas, a dor ensina. Não é uma primícia? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E por aqui parece que todo mundo foi pela dor. Porque quando você tem todos esses programas que entendam, um filho quando tenta salvar os pais é amor. Uma pessoa quando tenta salvar e equiparar seus ancestrais é amor. Alguém quando tenta trazer a boa nova para esse mundo é amor. E alguém quando quer simplesmente evoluir e criar também tem amor envolvido. Só que nenhum deles sabe fazer isso sem gerar sofrimento para si mesmo. A Aline falou aqui o Salvador. Sim, qual é a história do Salvador? Quem veio trazer as boas novas aqui? Cientistas, religiosos ou até mesmo a história do Cristo. Tem o quê? Sofrimento embutido. Porque que significa que sempre que eu vou gerar algum benefício, a única forma de fazer isso é através do sofrimento. E por que isso existe dentro das nossas criações?
Porque estamos rodando com o sistema do auto-prejuízo. Eu só consigo gerar essas coisas benéficas me prejudicando de alguma forma. É como se o sistema quisesse compensar a dor. A Marcinha colocou aqui, normalizar uma dor. Aqui a gente está falando de programas, tá? Quando a gente vem decodificar, a gente não está falando que isso, que aquilo, que não sei quem, porque não se trata de quem não sei quem, se trata de seres regidos por programas. E quando a gente quer corrigir na raiz, a gente tem que achar o programa que gera aquilo. E foi mediante isso que o Criador me mostrou qual era o programa que manifestava essa realidade, que é um programa de prejuízo. É como se nessa realidade já existisse a dor e a única forma de equiparar alguma coisa dentro dessa realidade também é a dor. E foi aí que o programa de auto-prejuízo entrou em todas essas bases de correção e de desenvolvimento. Vocês entendem? É um programa raiz. Uma criança, por exemplo, quando dentro do sistema dela, ela pequena, quer salvar os pais, o sistema dela não sabe fazer isso sem se prejudicar. Mesma coisa para a gente, para com as nossas crenças genéticas. Mesma coisa de alguém que vem trazer uma boa nova. Por quê? Porque essa compreensão ainda não existia dentro do programa base da nossa humanidade. Ainda a gente não tinha desenvolvido a percepção de que era possível criar diferente. Eu vou entrar agora no patamar das relações para explicar como o auto-prejuízo está vinculado às nossas relações. Oi, Rafa, meu bem. Vocês entenderam essa parte de que todos os movimentos da gente de correção individuais, tá? Individuais refletem no coletivo. Todos os nossos movimentos de correção, de compensação, de equiparar o erro e de amar, tá envolvido o auto-prejuízo? Até agora vocês entenderam essa parte? Fala pra mim, só para eu ver se vocês entenderam essa parte, que é para eu abrir a questão das relações e explicar os acordos que existem, entre aspas, de prejuízo entre as partes. O Rafa, assim, tu acabou de entrar, homem. Já entendeu? Que ótimo. Falem pra mim se vocês entenderam esta lógica, que quando você estuda psicologia, quando você vê o comportamento dos grandes gênios da humanidade, quando você vê o comportamento das crianças, quando você abre sua árvore genealógica, quase que não saiu, e estuda as crenças e as hipercorreções que o teu sistema está gerando para as crenças, você vê que isso é um padrão. Por isso que o sofrimento, ele se mantém, porque esse programa de auto-prejuízo está sendo usado para evoluir. A Lai colocou que sim, a Cássia colocou que sim, a Aline também. Agora eu vou entrar na questão das relações. Quem já fez o Decodificando Relacionamentos, que por acaso está com 50% de promoção até hoje, recebeu uma das ferramentas chamada Quebrando a Sintonia. E o Quebrando a Sintonia, ele começa de uma forma muito forte. Quem não entende fala assim, nossa, que discurso forte, começa assim. Não vou dizer a frase, mas o sentido de eu te libero de gerar destruição para mim. Uau, por que tão forte? Eu te libero do papel que eu te dei, reassuma a sua função. E tem toda uma descrição do Quebrando a Sintonia que agora eu vou explicar para vocês. Qual é esse acordo entre as relações? E aí bote mãe, pai, filho, mulher, marido, nações, governos, políticos. Isso pega em todo e qualquer âmbito, porque em todos os âmbitos, tanto da vida individual como da vida coletiva, existem os relacionamentos. Nós somos seres relacionáveis, por isso que o inconsciente coletivo detém o psíquico mental de todos nós. Em vários níveis nós estamos nos relacionando de várias formas.
E aqui, para fazer esse contexto das relações, eu vou usar um exemplo de uma correção genética. Que quem desse exemplo de correção genética foi a Fernanda Zambelli. Ela falou da questão da Síria. Lembra quando a Síria estava lá no auge da guerra, né? Que os países vizinhos abriram as fronteiras para que, né, os refugiados chegassem? Então, muitos países abriram as fronteiras, só que quando chegou no limite deles, os países foram fechando as fronteiras. França fechou, Itália fechou. Quem não fechou as fronteiras e continuou recebendo imigrantes independentes do que se iria prejudicá-los ou não? A Alemanha. E sabe por que a Alemanha fez isso? Chuta por que a Alemanha fez isso. Enquanto todos viram que não dava mais para eles, fecharam as suas fronteiras para os imigrantes sírios, né, para os refugiados sírios, naquele auge da guerra síria, a Alemanha não fechou. Fala aqui para mim, por que a Alemanha não fechou? Porque ela continuou recebendo. O intuito aqui é que vocês compreendam, para que isso seja entendível na sua vida e nos seus relacionamentos. A Marcinha colocou resgate. Boa. Mais alguém chuta aí? Por que a Alemanha não fechou? Agora, lógico, né? Isso não está no consciente deles. Lembra? Isso está no inconsciente. A Marcinha colocou Segunda Guerra Mundial, Charles, resgate pelo Holocausto. A Marluce colocou para acolher. Exatamente isso. Inconscientemente, a Alemanha estava tentando resgatar o passivo dela. E por isso, inconscientemente, quando todas as outras disseram não dá mais, a Alemanha continuou com as fronteiras abertas recebendo, tentando fazer a compensação por causa das guerras ancestrais da Segunda Guerra e do Holocausto. Aí você vai dizer, agora presta atenção nisso, que é muito importante para você entender o alto prejuízo dentro das relações. Você pode dizer, como a Lúcia falou, para acolher, cara. As outras fecharam as suas portas, então a Alemanha, para ajudar os sírios, não fecharam. Foi só por amor, porque as outras não fizeram isso. Só que não. Eu acho que eu já falei para vocês que os nossos subconscientes se conversam. E toda vez que um ser precisa assumir um papel, os outros precisam assumir o outro papel. Porque dentro de uma realidade de dualidade, se eu tiver um polo sem ter um polo de equilíbrio, a realidade desequilibra e quebra. Então, dentro de uma realidade de polaridade ou de dualidade, que é essa realidade sobre a qual estamos manifestados, toda vez, eu vou dar um exemplo, toda vez que eu tiver um salvador, eu vou ter um... Chuta! Toda vez que eu tiver um salvador, eu vou ter um... A Aline colocou equilíbrio, dar e receber, algo assim. Eles estavam tentando compensar a memória de que eles já prejudicaram e por isso eles estavam abrindo. Toda vez que eu tiver um salvador, um polo extremo, toda vez que eu tiver um salvador, eu vou precisar ter um... Vou dar um tempo aqui porque eu tenho delay aqui no... Tem delay no Instagram. Alguém que precisa ser salvo. Isso. Quando eu tiver um salvador, eu vou ter alguém que precisa ser salvo. Ou quando eu tiver um salvador, eu vou ter um vilão. Quando eu tiver alguém que se doa muito, eu vou ter alguém que se nega. Essa é a mágica das relações. Quando no campo, vocês começaram a responder aqui, né? Opressor, alguém em sofrimento, injustiçado.
Lembra que eu falei? Agora presta atenção nisso, porque isso diz respeito a você entender a beleza dessa vida, dessa realidade e das relações, independente de ser você com outra pessoa, um país com outro país, um clã com outro clã. Independe, serve para tudo. Lembra que os subconscientes se conversam? A Alemanha, ela tinha necessidade de fazer compensação. Para que ela pudesse fazer isso, as outras assumiram o papel de se retirar. Sabe por quê? Porque dentro de todos nós existe um sistema de cooperação. Então, cá, peraí, tá confusa. Cooperação. E dentro do sistema de cooperação que estava sendo processado pelo programa de autoprejuízo, usando o exemplo da Alemanha, a Alemanha inconscientemente acreditava que para reparar tudo que eles tiveram de Segunda Guerra Mundial, de Holocausto e muitas outras coisas, eles precisavam ser punidos ou penalizados ou abraçar além do que eles podiam. Ou seja, o programa do auto-prejuízo. Como esse programa é o que rege a base e ela precisava assumir esse papel para poder reparar, quando ela faz isso, no campo, ela precisa gerar as que não vão fazer isso. Porque senão ela não pode. Se todas abrissem as fronteiras, você não pode vir. Ela não poderia gerar esse papel e equilibrar isso dentro. Agora eu vou sair do exemplo da Alemanha e vou usar um outro exemplo que é muito, muito comum dentro dos meus atendimentos, dentro das constelações familiares, para quem faz constelação familiar, que é quando um filho assume o papel dos pais. Sabe o que acontece? Quando a gente coloca dentro do campo o filho ou filha e o pai, o filho ou a filha acredita que precisa ser forte porque o pai ou a mãe é fraco. Certo? E aí ele precisa ser forte para poder compensar. Sabe o que acontece quando a gente explica dentro do campo desse filho de que ele não precisa ser forte pelo pai ou pela mãe e coloca ele na ordem dele? Sabe o que acontece? Eu gostaria que você me chutasse aqui. Vou repetir novamente o exemplo para que você entenda. Abre-se no campo. Isso acontece muito dentro do meu trabalho e eu estou explicando porque a gente faz um fluxo completo. Quando eu abro aqui no campo, filho ou filha, pai e mãe. Aquele filho que cresceu antes do tempo, assumiu responsabilidades. Dentro do campo, o próprio filho vê o pai e a mãe como pequeno e ele como grande. E ele acredita que ele fez isso ou que ele está fazendo coisas inconscientemente para compensar esse pai e essa mãe. Agora me chuta, quando eu reordeno a energia e volto esse filho para a energia que ele era para ser nutrido pelo pai e pela mãe e não o contrário, chuta o que acontece com o pai e com a mãe. A Aline colocou, os pais não curam algo, o filho pega para se curar. Continue chutando aí. Quando eu reordeno a energia desse filho que achava que precisava curar o pai ou a mãe, que precisava ser maior, ser grande, porque o seu pai e sua mãe era frágil, chuta o que acontece. A Marcinha colocou, a cura acontece para ambos. Muito bom. Mais alguém aí vai chutar? O filho recebe a força dos pais e antepassados também. Mas uma coisa antes... É exatamente isso. É exatamente isso que a Cássia falou, eu só vou explicar de outra forma. Mas alguém vai escrever alguma coisa? Eu vou dar um tempo porque tem um delay. Sabe o que acontece? Quando a gente tira o filho desse papel de nutrir, de ser maior que os pais, sabe o que acontece? O pai ou a mãe tem espaço para retomar o seu poder. Por quê?
aquele pai que estava frágil estava servindo aquele filho que precisava ser forte. Ou filha, né? Quando eu reordeno essa energia, o pai ou a mãe, eles podem abrir mão do acordo dele ser frágil para o filho poder ser forte, e ele pode voltar a abrir espaço para buscar a força dele, mesmo que para isso ele tenha que resolver com os pais anteriores e tudo mais. O que eu quero dizer aqui? Quando um assumiu que seria mais forte por todos, alguém teve que assumir ser mais fraco. Alguém acordou. E isso foi um acordo inconsciente de amor. Só que velado pelo autoprejuízo. Porque esse papel aqui acreditou que para amar precisava ser mais forte do que o outro e compensar tudo em si. E o outro, para dar espaço para que esse aqui pudesse ser mais forte e resolver suas questões internas, assumiu o papel que seria mais fraco. Ou você pode pegar o contrário. Por alguma razão, assumiu o papel de que seria o fraco. O outro, para permitir que ele fosse esse papel, assumiu que seria o mais forte. Eles colaboraram entre si. Só que com uma pequena limitação, que é o programa do autoprejuízo. Mais fraco, ok, eu vou ser mais fraco para desenvolver certas coisas ou para preservar alguém, eu me auto-prejudico para isso. E o mais forte, eu vou ser mais forte e me auto-prejudicar para cobrir ou suprir alguém. A mesma coisa para o exemplo anterior, a mesma coisa para o exemplo que eu dei da Alemanha e os demais países. Porque a Alemanha abriu excessivamente as suas fronteiras e as outras fizeram não. Os papéis estavam colaborando entre si. Só que ambos tinham um programa de que essa colaboração se dava se prejudicando de alguma forma. Vocês entenderam isso? Agora, transfiram isso para toda e qualquer relação que está em polo de desequilíbrio na sua vida e na humanidade. Relações entre clãs, relação entre países, relação entre pai e mãe, marido e mulher, companheiro, companheira, ou companheira, companheira, companheiro, companheira, familiares. Expande isso para tudo. Eles estão se relacionando de uma forma limitada ou conflituosa para equilibrar os polos. Sempre que eu tiver um salvador, eu vou precisar do outro polo, vítima. Sempre que eu tiver um salvador, eu vou precisar de um outro polo, vilão. E os seres se colaboram um com o outro para o seu autodesenvolvimento. E por que isso se dá difícil? Porque dentro dessa realidade, o sistema acredita que qualquer nível de desenvolvimento se dá pelo sofrimento e pelo autoprejuízo. Entenderam agora do que se trata este programa? Toda vez que você assume um polo, e aqui agora eu estou falando de polaridades. Quando você está numa realidade polarizada, toda vez que você assume um polo, esse polo vai ter que ser compensado por alguém. É assim que os matches, entre aspas, desarmônicos se dão na nossa vida. Eles se dão por colaboração. Só que como estamos dentro de um polo muito polarizado, essa colaboração vai ser equilibrada por um outro polo tão polarizado quanto na frequência contrária. E se tiver rodando o polo do autoprejuízo, ambos assumem que farão isso através do autossofrimento, através do sacrifício.
Vamos lá? E aqui eu vou ler vocês para dar mais um exemplo de como esse programa do Alto Prejuízo, que é só um programa, tem interferido nas nossas relações que são colaborativas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção e entendesse é que a relação da humanidade, seja indivíduo, país, clã, ela é de colaboração. Só que dentro da polaridade, sempre que você despontar um polo, você vai precisar de um outro polo para manter a realidade em equilíbrio. E por nós termos esse programa do alto prejuízo, essas colaborações estavam acontecendo através do sofrimento. Só que isso é só um programa. A gente pode atualizar nos nossos programas, que não precisa ser pelo alto prejuízo, que eu posso desenvolver, me relacionar, amar, equilibrar, sem precisar desse programa do alto prejuízo. Deixa eu ver aqui. A Aline colocou, geralmente a mulher toma o lugar de cuidar da família e tira o lugar do homem na sua função, desequilíbrio na certa. Isso, toda vez que a gente individualmente gerar um polo, o outro polo vai ter que ser gerado. É por isso, gente, que no Decodificando Relacionamentos nós dissemos, você resolve em você. Porque você precisa corrigir o polo que você gerou em você, para ele poder parar de ser retroalimentado pelo outro. Entendeu? Quando você parar, por exemplo, uma pessoa que ela é vítima, ela parar de gerar vítima no sentido de programação, tá, gente? Eu não tô falando que a pessoa é uma vítima, ela tem uma programação de ser vítima e as coisas desagradáveis acontecem com ela por causa disso. Ela continua mandando para o campo ou para os outros que ela se relaciona esse impulso. Automaticamente o campo vai precisar se equilibrar, porque por mais que você não tenha percebido, talvez por causa das confusões internas pessoais, a humanidade ela processa em colaboração. Só que ela processa em colaboração com programas ainda de visão restritiva. Então alguém vai colaborar com você fazendo o papel de salvador, ou o contrário, fazendo o papel de vilão para que você possa ser a vítima. Ambos, de algum nível, estão se prejudicando. Mas se prejudicar é a forma que até então ambos conheciam de colaborar um com o outro. A Marlos colocou, então é combinado antes no inconsciente? Sim, meu amor. Toda pessoa que cruzou na sua vida inconscientemente ou os subconscientes se conversam. Tanto é que quando uma pessoa compreende que os subconscientes se conversam, ela consegue conversar com o outro no nível de consciência. Só vai lá e conversa com o outro com nível de consciência só pelo subconsciente. Perfeitamente. A Jurema colocou dentro da dualidade. Isso, dentro da dualidade, dentro de um plano polarizado, sempre que eu polarizar muito vai precisar ter uma compensação para o equilíbrio. Senão a realidade quebra. Aí você pode começar a pensar de onde é que vem guerras de luz e trevas. A Giza colocou a dualidade pega sempre nos extremos, mas lembre, a dualidade é manifestada por nós. Nós geramos os polos e geramos as respostas para os polos. Porque dentro da dualidade existe o caminho do meio. Por isso o tão falado caminho do meio, que eu já vou correlacionar com outra filosofia que vocês vão entender. A Márcia colocou, a questão é identificar esse desequilíbrio. Exatamente. Por isso que existe o autoconhecimento e o trabalho interno.
para que você entenda quais são essas polarizações ou quais são esses pontos, esses papéis que você está gerando na sua vida, que gera polos e vai ter que gerar resposta ao polo que você está gerando através das suas relações. A Solange, não precisamos sofrer para evoluir. Não precisamos, mas também não sabíamos disso. Nós queríamos colaborar um com os outros e não sabíamos ainda fazer isso sem gerar um alto prejuízo. Como não sabíamos, e inconscientemente o voto de amor é muito maior do que vocês talvez percebam nesse momento, cada um inconscientemente permitiu se prejudicar. Quando a gente fala que o amor está em todos os cantos, que só não está sendo percebido, é sobre isso. Alai, pois é, identificar essas polaridades é um desafio diário. Eu não diria que é um desafio diário. Assim, opinião minha, eu diria que é uma escolha. É uma escolha. Eu escolho ver, e se eu escolher ver, métodos chegarão para mim, e eu posso identificar essas polaridades. Ou nem eu escolho ver. Aqui a fonte está dizendo assim, perceba a beleza da vida. Como vocês acham que eu percebi esse programa? Como vocês acham que eu percebi que todo mundo estava colaborando com todo mundo? Entenda, isso não é um raciocínio que todo mundo pega, não. Vai dizer assim, tá um querendo ferrar o outro. Como é que vocês acham que eu percebi que todo mundo estava colaborando com todo mundo e essa colaboração só estava sendo gerada ou gerida por caminhos difíceis porque existia o programa do alto prejuízo? E por isso que acreditamos que evoluímos pelo sofrimento, o que é uma verdade, mas não é a única verdade. Não é um desafio diário. Ao menos não é isso que está no campo. Em muitos lugares, a gente só precisa se desarmar para ver a beleza. De você ver talvez uma guerra acontecendo, de você ver alguém defendendo uma causa e teoricamente sendo sobrecarregado, e você perguntar à fonte, onde está o amor? Qual é a beleza? Aí sabe o que a fonte mostra? Ela mostra o campo e mostra que todos estavam colaborando com todos. Mas de uma forma equivocada até então. Eles estavam colaborando através do alto prejuízo. E um servindo o outro através do alto prejuízo. Porque eles acreditavam ou acreditam que o sofrimento os fará amar mais em algum momento da sua vida ou da sua evolução. Talvez a gente só tenha que baixar as nossas barreiras para ver a beleza e o amor que já está ali. O que estava ali, expressa em todas as situações. Quando a gente baixa essas barreiras e vê, aí o amor nos mostra, olha, você só não tem plenitude por causa disso. Só que isso é corrigível. Isso é corrigível. A Giza, bateu uma dúvida. Papel por gênero não seria também uma crença daqui dual? Porque se somos seres e precisamos nos enxergar além dos gêneros, temos que pensar em papéis colaborativos independentes. Deixa eu ver. Então, aqui você colocou gênero. Gênero, a gente classifica dentro da energia, independente do sexo, gênero feminino e gênero masculino, que são forças, modulações energéticas, que dentro da aparência humana se manifesta como um corpo feminino ou um corpo masculino. Só que dentro de uma realidade, eu tenho aquelas forças que se chamam de puxa, empurra. Esse é o princípio do gênero. Não são caracterizações, são formatos energéticos que dentro da dualidade se interligam fazendo uma compensação. Lembra o símbolo do Yin Yang? No símbolo do Yin Yang, os polos
se alternam, formando o equilíbrio. Esse é o princípio do gênero de uma dualidade. Forças equilibradas, noite e dia, sol e chuva. Isso faz parte da realidade atual que manifestamos. Mas, cara, a gente pode mudar essa realidade? Claro que pode. Já fomos não polarizados, por exemplo, fisicamente a níveis de sexo feminino e masculino. Já vivemos essa realidade sem polos dentro da sexualidade. Neste momento, nesta realidade, por exemplo, a sexualidade, e quando eu falo sexualidade, são os órgãos sexuais, eles se separam dentro do feminino e dentro do masculino. As personalidades estão mutando, estão encontrando outras formas. E sim, pode ser que isso mude mais para frente, porque tudo é mudável, porque as realidades são mudáveis. Então, uma coisa é o princípio do gênero, que é o equilíbrio atual dessa realidade manifesta, que são das energias femininas e das energias masculinas, das energias ativas e das energias receptivas. Isso é uma coisa, e outra coisa é a polaridade. A polaridade, lembra do princípio do ritmo? Hermes Trismegisto. Princípio do ritmo é uma coisa, princípio do gênero é outra coisa. O princípio de ritmo diz: quanto mais eu puxo para um polo, o pêndulo vai voltar para outro polo para compensar. Então, estamos falando especificamente deste princípio da realidade. Quanto mais se aproxima do meio, menos eu tenho oscilação. Deu para entender a diferença entre os gêneros e os polos? São leis universais diferentes. Aline, por isso o autoconhecimento é tão importante. Conhecer a ti mesmo e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sempre que você acessar uma verdade que for verdade, ela vai te libertar. Ela vai fazer você entender todo o contexto, ou da sua vida, ou do seu entorno. Algo assim, tudo é energia e a vítima vai atrair seu algoz. É o eletromagnetismo. Isso é a compensação. Lembrei do filme Megamente. O herói morreu e o vilão ficou sem rumo. Foi lá e criou um outro herói. Isso! Perfeita associação, Lúcia. Por quê? Porque ele precisava de uma energia para ser correspondente a ele dentro do extremo da polaridade que ele trouxe. E aí, falando dessa polarização, você falou, ok, cara, né? Entendi. Então, todos os pontos da minha vida em que houver polos extremos, tá? Princípio do ritmo, do pêndulo, polos extremos, haverá alguém ou alguma situação para compensar esse polo. Como eu equilibro isso na minha vida? É a velha história do caminho do meio. E aqui eu vou fazer uma correlação com o tal, para que vocês entendam qual era esse tal princípio de não ação que foi trazida e vem sendo trazida durante o taoísmo durante muito tempo, e a gente tem dificuldade de entender o que é esse princípio de não ação. A não ação não é não haja, não tem nada a ver com isso. A não ação está dizendo não gere polos. Porque sempre que você gerar algo, eu vou falar assim, polos talvez confunda com gênero. Eu vou dizer assim, não polarize muito. Porque sempre que você polarizar, você vai gerar uma resposta a essa polarização. Então ele fala, governantes, se vocês querem, né, que seus cidadãos sejam pacíficos, não cobrem deles. Não os forcem a querer estar seguro, porque automaticamente você vai gerar um princípio de desordem em resposta. E em muitos cantos, se você lá do taoísmo, você vai ver isso. Essa é a não ação, porque como funcionamos em colaboração, toda vez que você polarizar muito para alguma coisa,
Por colaboração, você gerará relações de respostas àquilo. Quando você aceitar um papel polarizado, seja ele de salvador, seja ele de vítima, seja ele de agressor, você terá atores que assumirão os outros papéis para colaborar com você. Aqueles atores que estão em ressonância para colaborar com você dentro do papel que você assumiu. E como desfazer essas conexões que estão sendo criadas de uma colaboração por um caminho difícil, às vezes de atrito, de conflito, você precisa sair do polo. Vou voltar para o exemplo da Alemanha, em que você, numa realidade normal, que visse uma guerra, como a da Síria acontecendo, e visse que países não aceitaram, quando você provavelmente viu um país como a Alemanha recebendo muitos, você ia dizer isso, porque se não tivesse eles, ninguém faria mais. Não dentro do princípio de criação de realidade. Se não tivessem eles para se sobrecarregar, todos os outros teriam espaço para fazer o mesmo papel que eles. Na verdade, não é que eles estão gerando isso, é que eles não precisavam e talvez eles não soubessem. Se eles não precisassem reparar, todos os outros teriam espaço para, como nação, acolher todas aquelas pessoas. Só que, gente, isso não é o raciocínio óbvio que a gente tem diante das situações, porque nós estamos nas polarizações. E aí a gente não enxerga como a gente cria. Se você, nesse momento, está vitimizado em alguma relação da sua vida, você precisa soltar esse papel de você e liberar que o outro seja o teu salvador ou o teu algoz. O mesmo para qualquer outro papel. Se você é algoz de alguém nesse momento na sua vida, você precisa se liberar desse papel, liberar os outros, liberar a vítima que serve a você, liberar o salvador que te contrapõe para que você possa ser o algoz. Você precisa liberá-los. E talvez o programa-chave para você liberá-los, não estou dizendo que é o programa resolvedor de todas as existências, é corrigir esse programa do autossofrimento. Porque todos sofrem. Quando a gente utiliza a visão do triângulo do drama, vítima, algoz, salvador, todos estão sofrendo. Todos estão colaborando entre si através do sofrimento. Todos. Não, cá, mas o algoz não tá. Todos. Quem é o mais forte, quem é o mais fraco, todos estão sofrendo. E aqui eu vou trazer muitos de vocês, buscadores, que talvez sejam chamados de trabalhadores da luz, provavelmente vocês nasceram numa família complicada, tiveram uma infância de sofrimento, de desafio, para poder se superar e lapidar. Isso era um papel que você desempenhava por acreditar que o sofrimento era a única forma de lapidação. E aí você, como um trabalhador da luz, aquele que ia abrindo, né, a mata fechada para que todos pudessem passar, provavelmente você devia ser atrapalhada ou atrapalhada pelos trabalhadores das sombras, que eles tinham uma função de atrapalhar. E aí eu faço um convite. Trabalhadores da luz, soltem um pouco o facão de desbravar a mata e ser responsável por todos e vão atrapalhar um pouco. Deixe os trabalhadores das sombras abrir um pouco a mata, solta o papel.
Trabalhadores das sombras, vocês que estão lá cumprindo o papel de vocês de apenas atrapalhar, revezem um pouquinho, vão abrir a mata, vão e sejam atrapalhados pelos trabalhadores da luz. Parece absurdo isso que eu tô falando? Só tô dizendo, revezem os papéis, para que vocês vejam que são só papéis. Quando você talvez perceber um trabalhador da luz, ou um trabalhador da sombra, aquele que se sacrifica para trazer a luz, para trazer a mudança, ou aquele ali ó, que vê que o outro tá mudando tudo e eu vou atrapalhar, vou... Não, como... São só papéis. E se vocês soltarem um papel de serem um polo ou outro polo, deixa o outro fazer também. Você não precisa ser só de uma forma. Talvez você perceba que é só papel. E é estar agarrada a um papel que faz com que o papel oposto suja. Esse é o convite do tal, da não ação. Observe que são só papéis. Os polos são gerados por papéis. Uns se responsabilizaram pelos outros por amor e adquiriram uma carga de sofrimento ou de dificuldade por causa disso. Outros atrapalharam os outros por amor, porque acreditavam que uma vez gerando, o momento a roda do karma pega eles, eles vão sofrer e serem dignos de amor. Nenhum dos dois polos precisa disso. Seu irmão não precisa ser salvo por você. Talvez você só não saiba. Ele é tão divino quanto você. Quando você reconhecer a sua luz de verdade e dê espaço para que ele reconheça a dele no tempo dele, ele vai poder se auto-salvar. E se você está se punindo de alguma forma, porque o primeiro é o reino da luz, não? O segundo é o reino das sombras. Se você está gerando coisas para ser punido, ou se punindo de alguma forma, para mais para frente pagar e merecer amor, eu te digo, não precisa. Você já é amado agora. Talvez você só não saiba. E você não precisa ter medo desse amor, porque ele não é assustador como a gente achou. Ele simplesmente está aí, respeitando você, esperando que ao seu tempo você permita ver que você simplesmente já era amado ou amada. E que você não precisa criar todo esse caos para depois criar uma roda de samsara, de sofrimento, e ser merecedor do amor. Não, o amor não tem isso. Esse é o tal. É esse momento que você compreende a não ação. Você compreende que não precisa gerar polos extremos para essa realidade desenvolver. Que não precisa gerar polos extremos para corrigir. Que não precisa desenvolver polos extremos para aprender. Quando você compreender disso, esclarecer esse programa de autoprejuízo, de que não precisa, seja pela razão que for, não precisa. É uma realidade? É uma realidade. Ela é a única? Não. Solta esse programa de autoprejuízo. E as relações de concordância que naturalmente existem entre nós vai tomar um rumo diferente.
Ninguém salva ninguém, bora revezar. Bora, solta esse papel. A gente só tá identificado demais. Qual foi o papel que a gente assumiu? São tantos. São tantos. Solta o papel, reveza. Descobre que é só papel. Ninguém salva ninguém. Eu posso crescer, eu posso evoluir e até desbravar a mata sem virar alvo. Ou eu nem preciso. Eu tiro uma arvorezinha e dou espaço para que outras pessoas cresçam. Porque se eu assumo de ser o único guia, as outras pessoas vão assumir de ser apenas guiados. Eu posso ser guia e eu posso ser guiado. Vamos revezar. Vamos ver qual a potencialidade de cada um. Vamos dar espaço para as pessoas crescerem por elas. Assim como quando nos é dado espaço, nós crescemos. Dentro dos meus trabalhos, a gente trabalha pela energia da fonte. E sabe o que a fonte mais passa para as pessoas? Confiança. Para que elas possam se autodesenvolver. E a gente pode pegar essa sabedoria da fonte e perguntar como é que eu lido na minha vida, dentro da grande diversidade dos meus relacionamentos, harmonizados ou não, gerando confiança para o outro. Para ele sair do polo, do triângulo do drama, vítima, salvador, agressor. Para ele sair do polo, sombra do lado da luz, do lado das trevas. Como é que eu faço isso, Criador? Talvez a fonte só esteja esperando que a gente pergunte. A Denise, os papéis nos servem às metamorfoses de cada ciclo, cada movimento de nossas almas em busca da plenitude, de nossos caminhos e nossas escolhas em suas formas diversas. Sim, mas esses papéis não precisam ser fixos para sempre. Senão a gente congela. Senão a gente se identifica. E a gente só para de evoluir quando a gente se identifica a um ponto de se prender a um papel. Você não permite que os ciclos girem. E aí você fica cristalizado dentro das suas próprias crenças internas. E para quem já ouviu esse termo, você fica preso dentro de um bolsão consciencial. Você não consegue pensar e projetar a vida fora dele. Então, os papéis, eu gosto de Murilo Gun, ele diz assim, faça uma coisa just for fun, só para se divertir. Faça aquela coisa até quando funciona, até quando é fluxo. Depois, faça outra coisa. E quando eu tô falando just for fun, não tô dizendo para você fazer as coisas sem responsabilidade, mas sem se fixar além do mais necessário. Dentro da astrologia, os signos, eles rodam dentro de 3 estruturas. Cardinal, que são os que iniciam, fixo, que são os que fixam o aprendizado, e o mutável, que é aquele que faz a mutação, ou seja, ok, o que era bom e o que era ruim, a gente muda para um próximo nível, para de novo iniciar o ciclo de cardinal, fixo e mutável. Então percebe? Dentro de todo o ciclo existe o início, a fixação e a mutabilidade. A mutabilidade é quando você, ok, isso aqui que eu aprendi é válido, vamos abrir isso aqui que eu aprendi não é válido, vamos reordenar, cortar o que não precisa, soltar o que não precisa, manter o que é legal, para a gente ir para um novo estágio com um novo início. Isso são os ciclos. Os ciclos não têm papéis fixos. Eles vão se alternando sempre que chega a hora de alternar. Você não está apegado. Deu para entender? Mas essa explicação foi só para você entender que dentro de qualquer relação, sempre que existir um polo extremo, dentro dessa realidade vai existir outro polo extremo. E se você quiser reequilibrar essa realidade, você vai ter que parar de gerar um input muito polarizado para que a resposta pare de chegar a você. Por isso que guerra não se resolve com guerra. Conflito não se resolve com conflito. Você tem que ir na causa raiz. E a causa raiz é onde aquilo começou.
Vou fazer novamente a analogia. Quando a gente tem um filho que está sobrecarregado, porque os pais são, entre aspas, mente de criança ou alguma coisa do gênero, eu não preciso ir nos pais e corrigir eles. Eu só preciso corrigir a resposta do filho. E a resposta do campo será remodelada. Compreenda como a natureza da realidade, dentro de um plano de dualidade, pode ser manifestada. Você pode manifestar essa dualidade de uma forma polarizada, e pela lei universal do princípio do ritmo, ao puxar muito para um polo, quando você soltar o pêndulo, ele vai para o outro extremo correspondente. Ou dentro dessa mesma dualidade, você pode caminhar ou buscar caminhar cada vez mais perto do caminho do meio. Só que até a gente compreender que os nossos votos de amor e de compensação estavam sendo criados por um programa de autoprejuízo, talvez essa percepção não pudesse ser tão clara. Mas quando você solta que você precisa se prejudicar para crescer, para amar, para reparar, esse polo começa a ser diminuído. Então, esse programa ser trazido para vocês é para nos auxiliar. Eu botei um nos, né, que eu me coloquei no meio. Para nos auxiliar a não precisar polarizar mais dentro da nossa vida, dentro das nossas criações, dentro das nossas relações. Para que forma de resolução, ou melhor ainda, dissolução de conflitos e de laços kármicos negativos seja feita. Quem aí já falou dos laços kármicos, vidas passadas? Quantos de nós estamos inconscientemente nos punindo por informações de vidas passadas? Ou que às vezes nem são nossas, são impressões de outras consciências que acabaram aderindo dentro do nosso sistema, ou a gente acessou e achou que era nossa. E o sistema só está se punindo porque ele acredita que dá para reparar mais só pelo sofrimento. Vocês entenderam? Aqui eu fiz um apanhado completo para que vocês entendessem o programa do auto prejuízo, entenderem como temos gerado a nossa relação através da polarização, que para você equilibrar as suas relações, você vai ter que reduzir os polos, reduzir o quanto você puxou para um extremo o seu papel, fazendo com que as pessoas que se relacionam com você, ou os países, os clãs que se relacionam com você, assumam a bandeira para compensar do lado contrário, para que essa história exista. E também trouxe aqui a compreensão, eu aproveitei do que é a não ação. Porque frequentemente eu vejo palestras sobre taoísmo, mas que no fundo as pessoas não entendem de forma prática o que é a não ação. A não ação é isso, não gere polos, para não gerar resposta aos polos. Vocês já ouviram dizer que as pessoas geram as coisas tentando evitá-las? Ou seja, você quer evitar muito uma coisa e por isso você acaba gerando? A gente tem aí, aproveitando a deixa da Marluce, que falou de um filme, pega aí Kung Fu Panda. O imperador queria evitar que o guerreiro que foi profetizado, né, assumisse lá, né, ou tomasse lá, ou finalizasse aquele império dele. E ele começou a caçar as crianças. E foi por isso, por ter separado o panda da família dele, que no final ele acabou gerando que o panda se tornasse um guerreiro e destronasse. Ou a gente pode pegar aí o mito de Moisés, do faraó que tinha medo, né, do missionário judeu, né?
E aí mandou perseguir as crianças, e por causa disso a mãe de Moisés colocou ele no rio, e a irmã do faraó pegou o menino e criou como filho dela. Entende? Então você cria polos. Só que simplesmente dizer para vocês não criem polos, quando a gente não tem a consciência de como a gente está criando isso, é ok. Tudo bem. Só que quando a gente decodifica, a gente entende que pode fazer mais, que pode trazer mais. Não é só dizer para você, não crie polos. É trazer a compreensão de uma das razões pela qual criamos polos. E uma das razões pela qual criamos polos é que acreditávamos que precisávamos nos prejudicar. E aí vira um bolo. Se você se auto-prejudica e se essa informação é aceitável dentro do seu sistema, daqui a pouco você está prejudicando o outro. Percebem? E percebem como isso cresce em conflitos até guerra? Percebe a evolução? Quando a gente vai resolver uma coisa, a gente não vai pegar o bolo da confusão, não. A gente vai atrás da raiz. Porque a raiz, ela é simples. É como se eu pegasse a primeira pedrinha que gerou a avalanche. Volto no tempo e espaço, eu não preciso conter toda a avalanche. Eu preciso ajustar a pedrinha que gerou aquilo lá e que gerou uma avalanche. Sem a pedrinha que rolou mola abaixo e foi gerando avalanche, não tem avalanche. E uma dessas pedrinhas, dentro da nossa fundamentação, é esse programa de autoprejuízo. E agora toda a explicação foi ligada com aparentemente polos não, com aparentes conceitos diferentes, mas explicando para você como um programa transforma uma realidade de dualidade numa realidade de dualidade polarizada. Vocês entenderam? Fala aqui pra mim agora se você entendeu essa conjuntura e entendeu porque que eu falei que isso era um programa básico, que a gente já está pronto para ressignificar dentro do nosso sistema. Contar para o nosso sistema que é possível a gente desenvolver os nossos vários papéis sem se auto-prejudicar. E intrinsecamente o nosso sistema não vai mais prejudicar o outro, não vai limitar os outros no papel dele, e assim sucessivamente. Fala aqui pra mim se você entendeu. Sim, a Cássia. Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui, depois de toda essa explicação? Por que eu trago essa explicação? Para que vocês se tornem cientes da própria realidade que vocês criam e como essa realidade é criada. Porque a gente não precisa de salvadores milagreiros. A gente precisa de seres que compreendam como as coisas foram criadas para parar de criar elas. Apenas isso. Não precisa necessariamente de guerreiros, de frotas. Precisa de compreensão. Quando a gente atinge a compreensão, você sabe que tudo é um programa. Talvez você não tenha que matar um leão por dia. Talvez você tenha que programar a percepção que você tinha de que precisava matar o leão por dia. Ou mais ainda, por que teu sistema acredita que precisa matar um leão por dia? Para entender por que ele manifestou essa informação. Porque eu não estou dizendo que o auto-prejuízo está errado, é apenas um ponto de vista limitante. Durante toda a humanidade, serviu para muitos de nós evoluir através da polarização extrema. Ele estava servindo. E aí a gente traz a clareza de que, olha, por isso que eu estou explicando.
Não precisa ser assim, até mesmo porque esse programa gera tudo isso, que provavelmente você não queira gerar mais na sua vida, nem no seu mundo, nem na sua raça humana. Para não gerar mais, a gente precisa entender quais são os programas que geram essa realidade. Sim, 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 autoconhecimento. A Solange colocou e os outros colocaram sim. Então, por isso, gente, que decodificamos e conseguimos ligar polos que aparentemente a gente fala, não entendo isso. Porque a gente precisa compreender dentro do autoconhecimento, toda vez que a gente conseguir sair do nosso conflito pessoal ou reprogramar os nossos conflitos pessoais para a gente ir para uma frequência em que o entendimento já está. Não é que, eu desenvolvi entendimento. Em algum momento eu fui para uma frequência em que isso já estava claro. E eu captei e fui ligando todas as correlações. O programa que sim existe em todos nós, o acordo da humanidade de colaboração regido por esse programa, os sistemas de compensação e a realidade de sofrimento. Lembra que o Cristo disse? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se no teu sistema tem um programa de auto-prejuízo, como é que vai ser esse amar ao próximo? Porque em algum momento, por exemplo, eu assumi um papel de forte e o outro assumiu o papel de mais frágil. Para dentro daquele sistema funcionar. Eu podia olhar e dizer assim, nossa, mas ele está assumindo o papel de mais frágil, porque eu estou assumindo de mais forte. Estamos numa correspondência, tá? Porque talvez não seja o termo mais adequado. Estamos numa correspondência. Eu podia dizer, não, mas eu não quero gerar isso mais para ele. Eu quero dar espaço para que ele seja inteiro. Nem forte demais, nem fraco demais. Equilibrado dentro da sua natureza. Eu podia amá-lo. Só que como eu amo, como eu me amo, e o meu programa tendo alto prejuízo, eu nunca nem vou ver isso. Que o outro está sendo limitado porque de repente eu acredito que ele é limitado. Entende? É assim que a gente entende as programações dessa realidade. E é por isso o autoconhecimento e o trabalho interno. Porque a limpeza dos pontos de contração do nosso sistema nos permitem ver o que está ali. E ver com clareza. Eu não precisei fazer um grande esforço para acessar toda essa correlação. Sabe o que eu precisei? Trabalhar meus ganchos, meus emaranhados, que me mantinham numa frequência em que essa informação não estava. Quando eu trabalhei, me soltei dessa frequência, eu simplesmente vi. E o sistema ligou tudo e eu fiz, agora eu entendi. E isso é para todos nós. Tá bom? Então, mediante a toda essa explicação, que tem uma riqueza muito profunda e uma compreensão muito profunda, que talvez faça com que você assista muitas outras palestras de muitos outros irmãos que estão trazendo vários tipos de compreensão e entender o que de fato eles estão ensinando e trazendo de conhecimento para todos nós. Qual o convite agora? Eu vou fazer o nosso acesso para a gente sair do fluxo da dualidade, ou seja, sair do nosso fluxo das polarizações que ainda não foram pacificadas, fazer o acesso à fonte, ou como se você quiser chamar, consciência universal, ou a energia essencial de tudo, como você quiser chamar, para a gente trazer para o nosso sistema, tá? De que a gente é possível e de que a gente sabe como criar a nossa vida sem precisar desse programa. Tá bom? A gente vai fazer uma meditação e eu convido você, se você tiver uma aguinha aí, toma uma aguinha. Nós vamos fazer a meditação para fazer a ressignificação mediante a energia da fonte. Porque em alguns níveis, essa minha explicação, ela vai atingir até o nível que é possível atingir você nesse momento ou em algum outro momento. Você não precisa entender agora, ela só vai ficar aí no seu sistema. No momento em que o seu campo energético for compatível, ela vai encaixar como uma luva
não vai nem ter questionamento, porque foi assim que encaixou pra mim, como uma luva. Vai encaixar como uma luva pra você. Então não se preocupe se você entendeu ou se faz sentido, não se esforce. Eu estou trazendo aqui para expandir o nosso conhecimento a nível de humanidade, porque eu percebo que já está na hora da gente não só seguir o que as pessoas nos falam de teorias interessantes, que são extremamente válidas, mas já está na hora de nós, como povo, entender. Somos criadores. E é importante que a gente entenda do fluxo de criação que estamos manifestando do nosso mundo, tá bom? Então, esse é um reconhecimento, para que quando você for para uma palestra sobre taoísmo, você entenda o que a pessoa está falando, não seja só uma filosofia que esteja fora da sua vida ou acima, ou desses processos, né, de compensação que existe dentro do nosso sistema, que você compreenda. Eu desejo que seu coraçãozinho sinta, sabe, aquele calorzinho de quando você entende alguma coisa. Como diz, a verdade vos libertará. E cada vez que você entender mais da sua vida, mais dessa realidade, que você compreender, você estará mais em paz. Então, meu intuito de trazer a explicação é que dentro da sua vida, o seu mental também encontre lugar para estar em paz. Que ele não precise brigar com essa realidade, que ele possa compreender essa realidade. Porque estaremos ascendendo em todos os níveis, conscientes. Isso é estar consciente. E também trazer essa programação, né? Trazer esse esclarecimento dessa programação para o nosso sistema mediante a energia da fonte, que é fora dos questionamentos e fora da dualidade, que é sempre a mais elevada para todos nós, tá bom? Como eu falei muito, só mais um pouquinho de água. Você aí, vamos fazer essa conexão, vai ser rapidinho. Fecha teus olhos, respira, respira. Inala a luz pelas tuas narinas e solta assim a poeirinha, sabe, da densidade que estava no corpo, das emoções presas no corpo pela boca. Inspira a luz e solta essa poeirinha de emoções não compreendidas ou presas. Inspira a luz e solta essas poeirinhas. Mais uma vez, inspira a luz. E libera. Libera tudo que você não entende até agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Confia mesmo assim. Inspira a luz. E coloca essa emoção pra fora. Tá tudo bem. Aqui você tá seguro, aqui você tá segura. Você sempre será parado, amparado, sempre que permitir. Inspira a luz. Poeirinha pra fora. Agora você vai centrar na energia do seu coração. Se você acreditar em Jesus Cristo, imagina no Cristo dentro do seu coração. Se você acreditar em Krishna ou qualquer outro ajudador, avatar, Maria, o que você sentir, ressoa com você, ou um orixá, ou Iemanjá, coloca no teu coração essa energia, essa memória de amor e de segurança dentro do teu coração. Agora você vai puxar a energia do centro da Terra. Imagine que você consegue puxar a energia lá do centro da Terra.
Essa energia que vem do centro da Terra vai subindo por todas as camadas, adentra pela sola dos teus pés, vai passando pelas tuas pernas, vai subindo pelas tuas pernas, passa pelo quadril, passa pelos troncos, vai subindo ao longo do tronco verticalmente, passa pela garganta, passa pelo centro da cabeça, e essa energia sai no topo da sua cabeça. Essa energia que tem no topo da sua cabeça, que veio do centro da Terra, forma um mini você. É como se tivesse uma pequena versão de você no topo da sua cabeça. E você forma uma bola de luz ao seu redor, nas cores que você quiser. E essa bola de luz que você está dentro, que você pode ficar em pé ou sentar, como você quiser, dentro dessa bola, ela vai te servir de transporte seguro. Enquanto o seu corpo também continua seguro. Dentro dessa bola de luz, devidamente seguro, com o corpo seguro, você vai subindo, 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 em direção aos céus. Você vai subindo, subindo, subindo. Você passa pela camada do planeta Terra de forma confortável, tranquila e segura. E continua subindo, passando por camadas, por galáxias, por planetas, por meteoros, e continua subindo, até que você passa por todo o universo, todos os multiversos. E agora você vai passando por uma área de luzes claras, subindo. Uma área um pouco mais escura, depois novamente uma área um pouco mais clara, subindo para cima sempre. Aí você passa por uma camada dourada, que te fornece alegria e energia. Subindo, você passa por uma camada gelatinosa, nas cores do arco-íris. Agora você passa por uma camada gasosa rosa e continua subindo, até que se apresenta para você um portal dourado e você passa por ele. Ao passar por esse portal, você entra num plano de pura luz, branca perolada. E você continua subindo. Aqui só há luz, não há mais nada além de luz. Apenas luz, e você continua subindo, 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 subindo. Você desfaz a sua bola de luz e esse campo de luz vai entrando em contato com você, reconhecendo você. Você vai se dissolvendo, se sentindo confortável e tranquilo nessa luz. E vai se mesclando com você. Até que você se dissolve por completo nessa luz. Se dissolve por completo até que vocês sejam. Criador de tudo que é comandado que estamos em Teta. Todos os downloads eu vou solicitar a autorização. Se você concordar, aí onde você está, você vai dizer sim, porque eu vou trazer um download desse campo de vida, do campo da fonte, para o sistema de cada um que disser sim. Para isso, você só deve concordar mentalmente. Você me autoriza a enviar, voltar no tempo e espaço e enviar amor incondicional da fonte e nutrição da fonte desde o momento da sua fecundação, na barriguinha de mamãe, em que houve a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e que você foi crescendo, 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 recebendo amor e nutrição da fonte, que essa energia da nutrição da fonte vai seguindo ao longo da sua vida, de quando você aprendeu a dar passinhos, de quando você conheceu novos amiguinhos, de quando você se tornou adolescente, de quando você começou a se relacionar amorosamente.
de quando você quis descobrir qual era o seu trabalho, sua profissão, sua vocação, até o momento de agora. Que em toda essa linha de tempo, você recebe amor e nutrição da fonte, atualizando que você era amado e você é amado e nutrida pela fonte até o presente momento. Se você concorda mentalmente, diga sim. Muito bem. Olha que gostoso. Nós sempre fomos nutridos, só não sabíamos disso. E às vezes, por não saber, não permitíamos perceber isso. Mas você pode perceber isso. Vocês me autorizam baixar da fonte criadora para nós, de que é seguro, de que é possível perceber e se sentir nutrido e amado pela fonte criadora, amparado pela fonte criadora, que conhecemos a sensação de sermos nutridos e amparados pela fonte criadora e que já somos assim em todos os nossos 4 níveis, da melhor maneira e da maneira mais elevada para o bem maior. Se você autoriza, diga sim, mentalmente. Muito bem. Muito bem. Olha que gostoso. Você me autoriza a achar da fonte criadora a sensação e a percepção de que você já sabe como criar a sua vida sem precisar se auto-prejudicar. Que você sabe como ser digna de Deus sem precisar se auto-prejudicar. Que você sabe como ser digna e amar a sua família sem precisar se prejudicar. Que você sabe como ajudar os seus pares, como colaborar com os seus pares, sem precisar se prejudicar. Que você sabe como interagir e desenvolver com as pessoas, criar novos caminhos, trazer boas novas, novas vidas, sem precisar se prejudicar. Que você conhece uma linha de tempo e uma linha de manifestação que é possível essa humanidade prosperar sem se prejudicar, sem precisar do caminho do auto-prejuízo, sem precisar do programa do sacrifício. E que isso já é possível para você agora, em todos os seus níveis, da melhor maneira e da maneira mais elevada, trazendo direto da fonte para todos os nós, da melhor maneira, da mais elevada. Se você autoriza, diga sim. Você me autoriza a baixar da fonte que é possível amar sem se prejudicar. Que é seguro amar. E que você já sabe como criar as suas relações de amor sem ter medo de se prejudicar. Que você já sabe como criar suas relações de amor, de crescimento, de parcerias e de vida, através da colaboração genuína. E que você já sabe conectar com as pessoas que estão prontas para gerir e para gerar essa colaboração. E que essa realidade já é atual e ativa na tua vida agora, automaticamente.
Se você autoriza, diga sim. Você me autoriza fazer a cura do coração partido, do coração que amou e acreditou que só poderia amar através do programa do prejuízo e do autossacrifício. Que este coração, ele seja feito, refeito, totalmente novo, pela fonte criadora. Que seu coração seja feito completamente novo, com esperança, perfeitamente curado e pronto para criar sua vida pelo amor. E que você já é assim agora. Se você autoriza, diga sim. Que bonito. Você só precisa autorizar, que é seguro. Você tem um coração totalmente novo e aberto para amar. Que você vai saber como amar, como trair as pessoas adequadas para amar. Como se relacionar de forma adequada para trazer para a sua vida as pessoas que já estão prontas e abertas para o amor. E quanto mais a gente se abre para o amor, mais pessoas também podem se abrir para o amor, criando um grande vórtice de crescimento colaborativo entre todos nós, pela pura energia do amor. Se você autoriza isso também, diga sim. Muito bem. Agora, vamos fazer o processo de volta. Você vai refazer a sua bola de luz. Agradece a fonte. Esse lugar em que as coisas são possíveis e são esclarecidas dentro do nosso sistema. Fora de toda a nossa confusão. E vem descendo de volta em direção ao seu corpo, que será nutrido por todas essas novas programações. Vai passando por várias camadas, bem rapidamente, até que você chega no topo da sua cabeça, como num pensamento. Você desfaz a sua bola de luz. Essa luz enxágua o teu corpo inteiro, escorre pelo teu corpo enxaguando e iluminando. Agora você entra pela sua cabeça, vai descendo, passa pela garganta, pelo tronco, passa pelas pernas, sai na sola dos pés, vai lá em direção à terra, ao centro da terra. Se encontra com a grande luz, o sol central, se fortalece, recebe novos influxos dessa terra, porque agora você já está preparado para receber novos influxos dessa consciência crística. Se alegra, vem de novo em direção ao seu corpo, vai subindo bem rápido, adentra pela sola dos seus pés, sobe pelas pernas, passa pelo tronco, vai subindo, passa pela garganta, sobe na cabeça, encaixa. Dessa vez você não vai passar na cabeça, você só vai encaixar diretamente no seu corpo, devidamente encaixado e aterrado. Você vai abrir os olhos e a gente vai fazer o corte energético, tá? Como é o corte energético? Tá vendo as minhas duas mãozinhas aqui? Eu vou passar uma mão na outra, como se uma estivesse beijando a outra. Para isso eu vou virar essa mão e vou aqui, ó, passar uma na outra. Tá vendo aqui? Mas você vai fazer isso aqui, ó, o corte energético, na altura do seu plexo solar, no meio da sua barriguinha. Então você vai fazer o corte energético, tá? Na altura da sua barriga, tá bom? Aí você vai zipar em seguida para
centrar o seu campo energético. Como é zipar? Sabe quando a gente segura um zíper assim com os 3 dedinhos? Você vai passar na frente do seu campo, assim ó, na altura dos chakras, tá vendo, no meio, do chakra básico, é que aqui não dá pra mostrar, do chakra básico até o coronário e voltando, ou seja, da base do seu quadril até o topo da sua cabeça e voltando. Pronto. Agora você já tá equilibrado, atualizado, aterrado, tá bom? Como é que vocês estão? Fala aí como é que vocês estão, que eu vou trazer só mais uma clareza, que eu já vi aqui que a live foi bem grande, a gente já conversou bastante, e agora o que o sistema de vocês é preciso processar. Talvez, depois desses downloads, vocês entendam melhor o que eu falei antes e faça mais sentido dentro do seu campo energético. Como é que vocês estão? Solange botou gratidão. Massinha, gratidão. A energia, eu vi que dentro do campo eu precisava trazer a energia que a gente chama de bebê no ventre, né? Que é enviar a nutrição do Criador antes de fazer o download. Então o Criador me mostrou isso, por isso que eu fiz alguns ajustes. A Aline botou gratidão, bocejei. Isso é a energia, né? A troca, a mudança energética. A Cássia, gratidão, muito bem, leve. Solange, quente, se sentiu quentinha? Me explica melhor. A Giza, cristal azul e rosa, que lindo. Tem um monte de seres dessa vez, levinha, muito bem. Jurema, quanta energia. Alai, tô bem, foi maravilhoso e forte, muito bom. A Denise, leveza e harmonia, muito bom. Vocês viram? O trabalho, entre aspas, que a gente tem é só de entender, compreender o programa. Quando a gente é esclarecido, a gente simplesmente vai para a fonte e ajusta. Tem situações que a gente ressignifica e tem situações que a gente baixa download. Duas coisas importantes. Esse download, ele mexe num programa base. Por isso, é possível e é provável que seu sistema só consiga receber esse download por completo aos pouquinhos. Porque ele não mexe num programa, ele mexe em todos os programas que a gente está utilizando. Então, é como se pudesse ser liberado um pouquinho. O sistema dissesse, peraí, dá para receber esse programa? Mas espera, eu criei tudo pelo sofrimento, eu criei tudo ainda pelo alto prejuízo. Como é que faz? Então, eu recomendo que vocês peguem esse trechinho, tá? E refaçam essa meditação e esses downloads mais vezes, para ele ir encontrando espaço dentro do seu sistema, para encaixando essa percepção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, observe-se. Por quê? Mais uma vez, esse era um programa base que o nosso sistema estava utilizando para cooperar com as nossas relações, para desenvolver, para reparar, entende? Para aprender. O que significa? Quando eu coloquei uma outra informação dentro da nossa programação, o sistema provavelmente está dizendo, mas como é que eu faço? Em relação a isso, como é que eu faço? Então, talvez tenham áreas específicas da sua vida que precisem de trabalhos específicos aí, escavando crenças, para que o seu sistema desenvolva formas diferentes de criar essas relações, formas diferentes de auxiliar os seus ancestrais, formas diferentes de criar a sua vida, tá? Então, pode ser que para esse programa, porque aqui eu trouxe um programa para todos nós. Eu não tenho como abrir o sistema de cada um e ver em quais níveis esse programa está atrelado a outras crenças. Aqui eu abri um grande viés de possibilidade para nós de uma forma geral, tá? Cuide de você mesmo. Descubra em quais lugares existem outras crenças que isso ainda precisa de rotas. Porque o seu sistema até agora criou pelo alto prejuízo. Quando substitui, ok, eu sei criar sem o alto prejuízo. Qual a próxima pergunta do sistema? Como é que eu crio agora?
tá? Então, quando falamos de reprogramação, a gente trabalha com toda uma rede de entender qual é o programa raiz, substituir por outro programa mais eficiente, né? Então, quando eu digo para o sistema, eu sei sem autoprejuízo, o sistema vai dizer, então não precisava. Não, eu sei como fazer sem precisar disso. Ele fala, que legal, agora eu vou para a rota. E finalizando, porque assim, havia um aprendizado que estava sendo desenvolvido através desse programa. E aí a gente ressignifica esse aprendizado. Por isso que a reprogramação requer um fluxo completo. Então, a primeira coisa, só repetindo, vou ser, repetitiva. A primeira coisa, repita esse processo. Eu recebi essa informação, mas eu passei vários dias repetindo o comando para o meu sistema, porque cada dia novo meu sistema liberava um nível. Então, pode ser que você precise também. Eu precisei. Segundo, eu não estou abrindo aqui a programação de todo mundo, porque não dá para abrir a programação de todo mundo. Essa é uma crença. Abre espaço. Quais são os lugares que você ainda, de repente, não consegue criar sem se auto-prejudicar? Trabalha isso. Porque simplesmente pode ser reprogramado, tá? E temos o Decodificando Relacionamento, gente, que ajuda muito a ter clareza nesses polos de luz e treva, do triângulo do drama, como se evoluir dentro do triângulo do drama. O triângulo do drama não precisa ser olhado e dizer, a vítima agressou errado, todo mundo errado. Não, a gente cria uma rota, porque para reprogramar eu preciso criar uma nova rota. E a gente tem dentro do Decodificando Relacionamentos qual é a evolução do triângulo do drama e as ferramentas para você remover esses resíduos, os sentimentos presos, as impressões, os traumas que existem de várias relações, para que você pare de reagir a essas informações que estão acumuladas e você possa criar com leveza, tá? E tá muito barato, gente. Gente, tá muito barato. Eu acho que tá por R$48. São 3 semanas de processo que você vai receber. Tá com 50% até hoje, caso você sinta. A Sol, eu já falo uma pessoa de Sol. A Sol falou, o campo vibrou muito, fiquei quente. Muito bem. A Aline, fui ler o corpo cura, distraída. Temos resistência nessas programações. Por que temos resistência? Muito bom. Porque o programa utilizou esse caminho, essa rota até então. E aí, quando você tem resistência, para que uma programação assim melhor adentre no seu sistema, é porque o sistema ainda não sabe como criar com aquela programação melhor. Ou tem outras crenças limitantes que segura. Mas lembrando, as limitações elas estão servindo ao amor. Há uma perspectiva limitada que a gente ainda tem do amor. E quando a gente compreende como essas crenças estão servindo, a gente esclarece o sistema que pode se criar de uma forma mais elevada. Aline, porque essas programações pedem mudança e às vezes não se quer mudar. Sim. Um princípio básico é o livre-arbítrio. A fonte respeita o seu livre-arbítrio. E eu te digo isso com certeza. No momento em que você estiver pronto, a fonte vai te ajudar. Nem sempre a gente consegue trabalhar para a energia da fonte e entre os nossos pontos de vista. E tudo bem, também faz parte, tá? Dentro da energia da fonte, fica fácil de compreender por que você está se auto-sabotando. Você não está se auto-sabotando para se fazer mal. Assim como a gente não utilizava o programa do prejuízo só para fazer mal. A gente utilizava porque acreditava que era uma forma de desenvolver aprendizado. Qual a diferença de você trabalhar pela energia da fonte? A fonte sabe disso. Então ela não fica perdendo tempo, batendo nele porque eu me auto-saboto. Ok, eu me auto-saboto por quê? Do que me serve? Se eu entender como é que me serve, como é que eu aprendo com isso, eu posso ressignificar para outra coisa. Lógico que, por exemplo, usando um caso aqui de reprogramação de um terapeuta, um terapeuta só vai poder ressignificar quando a pessoa liberar. Porque em muitos níveis a gente ainda não está liberando que o amor entre no nosso sistema. Faz parte. Mas a gente pode ir
trabalhando até que a gente se auto-permita. Todo download só precisa de uma auto-permissão para que adentre no sistema. E a auto-permissão está relacionada a você se reconhecer como ser divino. E aí você entende, ok, eu era um ser divino que estava manifestando uma realidade de aprender, de colaborar através do auto-prejuízo. Como ser divino, eu simplesmente posso trocar isso. E aí a gente sai daquela guerra de reparar pela dor. A fonte, ela recria. E a gente entra em outro paradigma, que eu não vou falar aqui, né, porque existem casos e casos e casos, mas a gente entra em outro paradigma muito diferente de todo o fluxo de dualidade que a gente processa. Giza, gratidão, viu? Eu tinha ficado presa num ponto de conflito da minha gestação e agora não acessei mais o conflito. Por isso veio as visões aqui do cristal e dos seres. A música agora toca sem parar. Gente, essa técnica do bebê no ventre de enviar amor e nutrição, né? De trazer para as consciências, faz muita diferença. Mas você só pode fazer isso pela energia da fonte. Gratidão, ótima explicação. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara. Aline, senti uma pressão, vibração leve na cabeça no início da meditação. Esqueci de dizer, primeira vez que senti como Teta Healy. Muito bem. Então, o que acontece? Este programa pode parecer bobinho, mas ele é um programa muito base. Então, nossos sistemas, eles ficam assim, meu Deus. Tanto é que quando eu subi e fiz a meditação junto com vocês, eu vi que primeiro tinha que diminuir o nível de medo no sistema para poder baixar o download. Foi aí que eu trouxe a energia do amor do bebê no ventre, para que vocês permitissem receber a nutrição da fonte, para depois trazer o download. Tá, entende? Então tem isso. A gente tem que sentir no campo também o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão precisando. Às vezes, antes de uma correção, precisa de uma outra coisa, né? E isso é a arte de olhar o outro, respeitando o estado em que ele está, ou seja, as compreensões que ele tem no momento, não julgando de certo e errado, e aí a gente acha as chaves que equilibra. Mais uma vez, a gente vai para essa energia não dual, que aqui eu chamei de fonte, mas você pode chamar de qualquer coisa, pode chamar do tal, do caminho, de como você quiser. A Denise, sim, reconhecimento da centelha da fonte criadora que somos, isso. Em muitos lugares a gente ainda não sabe que não se permite amor. Em muitos lugares a gente tem muitas fotos de guerras, tanto de clãs como intergalácticas, que só são reflexo das informações de gestação e de parto, que o nosso sistema tomou esse mundo como um mundo ameaçador. E aí a massa energética das consciências virou um grande bolo. Então assim, tem muita história. Assim, teoria de não sei o quê. Sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo para todos vocês. Trabalha as tuas crenças. Libera os pontos de conflito dentro de você. E depois você acessa o campo. Aí você vai ver que muita coisa é só projeção das nossas mentes confusas. Tá? Então, até afirmar que alguma coisa for verdade, vai limpando. Seja com uma reprogramação, seja com o Ho'oponopono, ou muitas outras técnicas. Antes de dizer que uma verdade é verdade última, vai limpando dentro de você para ter certeza que o que você está vendo, de repente, é só uma visão polarizada. E ainda te faço outro convite. Na verdade, os pontos de vista superiores são contínuos. O tempo todo a gente está renovando a nossa programação, abrindo uma portinha nova e tendo acesso a um novo prisma de consciência. E assim continuamos. Bem, gratidão a todos vocês. Convido vocês a partilhar isso com as pessoas, porque dentro da criação individual de cada ser, faz muita diferença ter a clareza dessa programação, ou ter dentro do seu sistema a possibilidade de não criar assim. Talvez você não precise salvar as pessoas, só disponibilizar para o campo de que elas podem viver e criar a sua vida sem se prejudicar. E sem se prejudicar, talvez elas ainda não precisem serem salvas. Entende? Elas serão conscientes de si mesmas. É assim que a gente devolve o poder para as pessoas.
liberando quem elas podem ser de verdade. Tá bom? Gratidão a todos. Todos, todas. Gratidão. Que em mais lugares a gente se permita ser luz, sentir alegria genuína. Sentir mesmo. Porque a gente vai começar a enxergar quais são os lugares que estão aprisionando e só falar com o nosso próprio eu sou, com o Criador, ok, esses lugares aqui estão me impedindo, neste momento, de ter alegria genuína. O que se requer para que eu transmute e mude esse ponto de vista dentro do meu sistema? Às vezes, tudo que você precisa para começar a transformar a sua vida de uma forma mesmo eficiente é se auto-permitir amor. É acreditar que amor genuíno, felicidade genuína e abundância genuína são para você. A partir disso, você pode começar a fazer perguntas, como por exemplo o Axis nos ensina a fazer perguntas, ou para Deus, ou para o universo, ou para o seu eu sou, ou para a sua consciência, ou para o arquiteto. O que me impede de ter alegria genuína? Porque a alegria genuína é para mim. Tem só alguma coisa aí que está atrapalhando. E aí vai começar a vir as clarezas do que você pode ressignificar, esclarecer ou soltar. Ou reprogramar. Tá bom? Beijo a vocês. Toda resolução eficiente partirá de um pensamento de amor. Agora sim. Beijo.